Bom, boa tarde a todos que acompanham esse primeiro webinário de uma série de webinários sobre defensores e defensores de direitos ambientais na América Latina. Eu queria aqui, primeiro, pedir desculpas pelo atraso, tivemos problemas técnicos, o que só nos permitiu entrar no ar agora, mas espero que a gente consiga recuperar o tempo perdido. Queria me apresentar brevemente. Meu nome é Raul do Vale, eu sou diretor de Justiça Socioambiental do WWF Brasil, e o WWF Brasil é um dos organizadores dessa série, né, de webinários. Esse é o primeiro de uma série de 5, que a gente deu o nome de Roda de Conversa com Defensoras e Defensores do Meio Ambiente na América Latina, e numa parceria nossa com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Brasil, a Embaixada da França, o Fundo Casa Socioambiental, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Mulheres e União Europeia. Então, todos esses se juntaram para organizar essa série de webinários. Esse, como eu disse, é o primeiro de uma série de 5, né? Serão rodas de conversa todas as quintas-feiras, né, às 15h, começando por hoje. Hoje atrasamos um pouco, mas eu tenho certeza que nos próximos nós vamos conseguir entrar em tempo. E, portanto, vai até o dia 15 de outubro. O tema de hoje é sobre defensores e defensores do meio ambiente em meio à pandemia. Na semana que vem, de novo, na quinta-feira, nós teremos defensores e defensores ambientais, então um papo sobre direitos, marcos nacionais e internacionais na defesa de defensores. No dia 1º de outubro, o tema será proteção às defensoras e defensores do meio ambiente, né, avaliando a situação de conflito nos territórios, as experiências e boas práticas, tanto em segurança individual quanto comunitária. No dia 8 de outubro, vamos ter um seminário, webinário sobre o papel da comunicação na proteção de defensoras e defensores ambientais. E o último webinário será no dia 15 de outubro, e o tema é como avançar na proteção das defensoras e defensores ambientais, qual que é o papel dos atores internacionais. Por que nós, do WWF, do Alto Comissariado, Embaixada da França e os demais parceiros, resolvemos fazer essa série de webinários? O Brasil já é reconhecido, né, infelizmente, há alguns anos, como um país especialmente perigoso para defensores do meio ambiente. Todos os anos saem relatórios sobre ameaças e sobre atentados a defensores do meio ambiente no mundo inteiro, e o Brasil sempre figura entre os primeiros da lista já há muitos anos. Essa situação, no entanto, piorou nos últimos poucos anos, né? Se sempre foi difícil, está pior ainda. O desmatamento vem aumentando, invasão de terras indígenas, invasão de áreas protegidas, invasão de terras de populações tradicionais, né, de assentamentos. Isso que sempre foi uma chaga brasileira, recrudesceu nos últimos anos. Eu acho que todos nós temos visto a situação na Amazônia, no Cerrado, em vários lugares do país, mas sobretudo na Amazônia, isso é algo muito presente. Nós temos, então, uma situação hoje de algumas centenas de defensores que estão ameaçados no país, e é uma situação que tende a crescer. Então, é fundamental que nós, sociedade civil, organismos internacionais, possamos refletir sobre esse assunto, possamos dar visibilidade a esse assunto. Então, uma das razões centrais dessa série de webinários é dar visibilidade a isso, mostrar que está acontecendo e o que nós podemos fazer para mitigar, para minimizar os efeitos, né, nefastos que temos, né, com a ameaça àqueles que mais se doam para defender o meio ambiente, que é algo que aproveita a todos nós. E para começar o nosso papo de hoje, eu vou fazer a apresentação aqui da nossa mediadora, a Jurema Werneck. Ela é a atual diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Desde 2017 ela está nessa posição, mas ela tem uma longa história, né, na defesa de direitos humanos, né, de direitos das mulheres no país. Ela foi sócia fundadora da Crioula, que é uma organização comprometida com a defesa dos direitos da mulher e da população negra. Trabalhou lá durante 24 anos, né, desde a mais tenra idade, e atualmente ela forma parte do board do Fundo da População
das Nações Unidas, é parte do board também do Fundo Mundial para Mulheres e também é parte do board do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Então, a Jurema é uma mulher e uma profissional da mais alta qualidade, sou fã dela, tenho o maior prazer de introduzi-la aqui e dela vai fazer a mediação desse painel de hoje. Então, para a gente não atrasar mais, eu passo a palavra para a Jurema. Jurema, muito obrigado, bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Boa tarde, Raul, boa tarde a todas e todos que nos acompanham, aos panelistas. Para mim é um privilégio receber esse convite do WWF. Eu quero agradecer ao WWF, todos os organizadores desse webinário, por eu poder estar participando, podendo ouvir essas vozes potentes que vão falar em breve. Para nós da Anistia Internacional, o tema de defensores e defensoras é um tema central do nosso trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo. A proteção desses e dessas ativistas é uma urgência, é uma emergência no mundo e é uma urgência aqui no Brasil. Você mesmo disse, o Brasil é um dos lugares mais perigosos para quem luta, para quem defende direitos, para quem defende o ambiente. O Brasil tem estado nos primeiros lugares da fila, é o terceiro lugar do mundo mais perigoso, né, para esses defensores e essas defensoras. Então, esse debate aqui, essa roda de conversa aqui, é um momento especial e particular para contribuir, para que a gente possa produzir avanço e garantir às pessoas que lutam o espaço, a proteção e a dignidade necessária para seguir adiante. O Brasil está demonstrando, nesse momento, o quão urgente e necessário é o trabalho dessas pessoas. E essa conversa aqui, para quem está nos acompanhando, vai ser uma conversa tranquila, simples, com gente que entende do que está falando, gente que vive a experiência de estar na linha de frente da defesa dos direitos humanos, da defesa dos direitos ambientais, está na linha de frente da luta das ações de lutas por proteção de quem luta. Eu vou apresentar primeiro brevemente, teremos aqui 4 vozes hoje nessa conversa. Para quem nos acompanha, saiba que tem tradução, tem intérpretes à sua disposição, várias línguas estão à disposição, você clica no globo abaixo da sua tela e você vai poder ouvir no seu idioma. Eu vou apresentar brevemente aqui as pessoas que vão estar comigo e à medida que eu passe a palavra para elas, eu vou apresentar um pouco mais para que vocês possam conhecer um pouco mais essas pessoas. Nós teremos hoje aqui a representante da organização Canidé Etnoambiental, Ivaneide Bandeira Cardoso, ou melhor conhecida como Neidinha Suruí. Teremos a Rita Becker Leukovitz, não é? Que é representante do IEPE, o Instituto de Pesquisas e Formação Indígena. Teremos a representante da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e do Norte do Pará, a Simone Caripuna. E teremos também o Ian Árabe, que é o representante regional do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Cada pessoa que vai introduzir, trazer a conversa, vai trazer sua visão desse problema crucial, que é os defensores e defensoras de direitos humanos em meio à pandemia, terá cada um 15 minutos para falar, e, na sequência, aqueles e aquelas que estão aqui conosco poderão enviar suas perguntas e comentários para esse diálogo. Então, conforme combinado, sem mais delongas, eu convido a Neidinha Suruí para fazer a apresentação dos seus 15 minutos. Ela é indigenista, é formada em História, é mestre em Geografia pela UNIR e é coordenadora de projetos do Canindé, Associação de Defesa Etnoambiental. E a Neidinha vai falar um pouco, provocada pela seguinte pergunta: por que é tão arriscado defender o meio ambiente aqui no Brasil? Neidinha, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas, e algumas pessoas em outra região do planeta que estiverem assistindo, bom dia, e outras, boa noite, né? Agradeço ao WWF pelo convite, né? A Jurema por estar aí com a gente, a todos os participantes, a Simone. Tentar responder a pergunta. Eu acredito que nunca, em nenhuma outra época, a vida de defensores do meio ambiente e dos direitos humanos esteve num perigo tão grande como está hoje no Brasil. Nós tivemos, em 18 de abril deste ano,
o assassinato de Ari Urueu-Auau, que era um defensor da terra indígena Urueu-Auau, defensor do seu povo, professor, lutador em defesa do meio ambiente. E agora, dia 9, nós tivemos a morte do Rieli Franciscato, que, embora tenha sido por uma flechada de um indígena isolado, isso ocorreu porque a terra indígena Urueu-Auau está sob constante invasão, constante pressão por todos os lados. A gente que atua aqui na região, a gente anda com medo. Eu acho que eu vou aproveitar essa live, esse momento, para dizer que a gente anda com medo. Nós nunca nos sentimos tão fragilizados que nem a gente se sente hoje. Sabe, eu já tive uma época da minha vida, eu e o Almir Suruí e os meus filhos, que a gente andava com a Força Nacional fazendo a nossa proteção, porque a gente estava ameaçado de morte. Mas nunca a gente se sentiu tão ameaçado de morte como a gente está agora. Porque a gente, além de ter a situação da pandemia, e aí a pandemia levou a morte de vários indígenas e vários defensores, né, do meio ambiente e dos direitos indígenas, a gente não pode esquecer isso. No Suruí, vários trabalhavam com a defesa dos direitos, com a saúde, e essas pessoas morreram pelo Covid, sabe, por uma falta de assistência do Estado. A situação da morte do Rieli Franciscato se dá exatamente num Estado de direito onde os defensores eles não têm proteção. Ele, o tempo todo, solicitava que tivesse mais gente, tivesse mais apoio, mas ele estava só. Ele tinha 2 pessoas e 2 dessas estavam com Covid. Quando os indígenas apareceram em junho, ele já manifestava essa preocupação, né, com a necessidade de ter ajuda. Quando eles aparecem agora, dia 9, a gente tinha uma reunião com a FUNAI, os indígenas Urueu-Auau, tinha uma reunião com a FUNAI para cobrar da FUNAI a retirada de invasores da terra indígena, porque a terra indígena está sendo pressionada por grileiro, madeireiro, garimpeiro, caçador, pescador. A vida dos defensores, dos ativistas ameaçadas de morte, sabe? E ele não teve essa ajuda, gente. Tanto não teve que, quando ele foi para atender o chamado, ele teve que levar 2 policiais junto, porque a FUNAI não tinha pessoas para acompanhá-lo. Olha que situação, sabe? E acaba acontecendo essa tragédia toda, né, com ele. Aqui na terra indígena, eu vou me ater à terra indígena Urueu-Auau, gente, porque eu sei que a Simone vai falar, Caricuna vai falar de todo o resto. Então, eu vou me ater aqui, no Urueu, onde a gente está numa situação gravíssima, com o Supremo Tribunal, com a ação, colocou a terra indígena Urueu-Auau como prioridade 1 para ter barreiras sanitárias, só que nada foi feito até agora, sabe? A gente pede o tempo todo que tenha barreiras de proteção, que tenha a desintrusão. E o que acontece em Rondônia e acontece no resto da Amazônia é que tanto defensores indígenas, indigenistas, quilombola, pessoal do movimento sem terra, trabalhadores rurais, todos estão extremamente, com suas vidas extremamente ameaçadas e fragilizadas pela luta que estão fazendo em defesa dos direitos humanos, em defesa da floresta, né? Nós estamos vivendo um processo de queimadas,
de queimadas assim generalizada na região, né? Aqui na Amazônia, e o pessoal no Pantanal pedindo socorro, tanto para as pessoas quanto para os animais. Se vocês se recordam e lembrar do que aconteceu em Alté do Chão, sabe? O pessoal que estava fazendo a defesa, o pessoal dos brigadistas que estavam fazendo a defesa do meio ambiente, combatendo as queimadas, o que fizeram? Fizeram uma armadilha para tentar incriminá-los pelo fogo. As pessoas estavam ali o tempo todo combatendo a ilegalidade. Então, o que acontece no Brasil é que você tem hoje, tá? Em vez de você ter o Estado do lado, e aí o Estado, quando eu falo o Estado em geral, seja governo federal, governo estadual, para ajudar a proteger, você tem ele contra. Cada vez que o presidente da República, o sinistro, eu não chamo ele de ministro, eu digo que é o sinistro do meio ambiente, se pronuncia, sabe? Eles não se pronunciam a favor do meio ambiente, a favor de quem está protegendo o meio ambiente, a favor dos povos indígenas, dos quilombolas, sabe? É sempre contra, sabe? Na fala vem toda uma coisa contrária à proteção. E a forma como o governo fala tem fragilizado, né, a proteção à vida dos defensores, e isso é muito claro, sabe? Para que vocês tenham uma ideia, a Canidé, a gente saía a campo e os nossos carros, tudo era plotado com o nome da associação. A gente teve que tirar todos os plotters, tirar toda a identificação, porque a gente estava sofrendo ataques, sabe? O pessoal do ICMBio, e aí lembrando, a gente tem gente muito boa no ICMBio, no IBAMA e na FUNAI, que vem sendo fragilizados no seu trabalho de defensores, sabe? O pessoal do ICMBio e do IBAMA aqui fazendo as operações de retirada de invasores, tem uma cena assim muito louca de um invasor jogando pedra na direção dos funcionários para matar os funcionários, gente. E aí o que é que o Estado faz? Sabe? O governo faz? Em vez de fortalecer esses funcionários, ele troca os funcionários, tira esses que estão na linha de frente. Quando não tira, o pessoal não pode se manifestar, não pode falar, né? Todo mundo está morrendo de medo, é uma censura, todo mundo, sabe? É uma situação de uma fragilidade, sabe? Que deixa todos nós nos sentindo muito desesperados. Eu digo para vocês que eu me sinto muito desesperada, sabe? Eu nunca me senti tão mal na minha vida, na minha luta, e olha que eu já enfrentei situações de madeireiro dando tiro no nosso carro, sabe? Já enfrentei esse tipo de situação lá no passado, mas nunca me senti na situação que me sinto hoje, de ameaça, Tem momentos que, se a gente não fosse extremamente forte e não tivesse parceiros, sabe, e amigos que nos confortam, que desistiríamos de medo. Porque você tem medo de quando seus filhos saiam, que ataquem seus filhos, que matem seus filhos. Você tem medo quando um indígena sai da sua aldeia, que ele seja morto, sabe? Porque você tem ameaças de tudo quanto é lado. Os Urueu-Auá o tempo todo ficam relatando para a gente, há 15 dias, né, o líder Avapu me ligava
apavorado de noite, dizendo: Neidinha, o que é que eu faço que tem os motoqueiros andando aqui tentando invadir? Liga para a FUNAI. Beleza, Jurema, vou. Isso mesmo, faz isso que eu falo pelo cotovelo, amiga. Começa a falar e não quero mais parar. E quando tiver tu me diz. Então, a gente liga desesperado para a FUNAI, liga desesperado para a Polícia Federal. A sorte da gente é que na Polícia Federal tem um delegado maravilhoso que a gente liga e a gente, pelo amor de Deus, Flori nos ajuda, entendeu? E aí o Flori vai lá e recentemente agora os madeireiros dentro da aldeia, gente, muito dentro da aldeia, os indígenas foram lá e prenderam o maquinário, porque eles conseguiram fugir, sabe? E pediram para a FUNAI ir lá tirar os maquinários, sabe? A FUNAI extremamente sucateada, sabe? Num sucateamento de pessoal, de equipamento, de orçamento, sabe? E totalmente politizada, sabe? Deixa de ser... Ontem, numa live que eu estava participando com Sidney Possuelo, ele falou uma coisa extremamente importante, que ele dizia que politizaram a FUNAI. E a FUNAI, que antes era para proteger os povos indígenas, agora é quem ataca os povos indígenas. Né? E essa fala dele ficou muito, muito na minha cabeça. É fundamental que haja uma ação imediata para garantir a demarcação das terras indígenas, garantir a proteção das unidades de conservação. Para vocês terem uma ideia, o governo de Rondônia está querendo acabar com a reserva extrativista do Jaci-Paraná e diminuir o Parque de Guajará-Mirim. Vocês sabem para quê? Para dar para o criminoso, para dar para o grileiro. Para dar para o grileiro, então, é vantagem cometer o crime. Tu comete o crime, tu invade, tu destrói, tu faz tudo, tu expulsa o extrativista e o governo vai e acaba com a reserva para dar para o criminoso. E isso fragiliza todo mundo, isso deixa todo... Nós, defensores do meio ambiente, nessa pandemia toda, né, que você, além de cometer os crimes ambientais, combater os crimes ambientais, tu ainda tem que lidar com a pandemia, sabe? Que com a questão da falta de alimentação, da falta de água potável, porque o governo vetou água potável para os povos indígenas. Então, você, além de ter essa coisa toda do combate, de não ter medicamento suficiente, de não ter equipamento suficiente, de não ter hospital, de não ter um monte de coisa, você lida com essas invasões nas terras indígenas, nas unidades de conservação, no parque, nos quilombos, os quilombolas completamente desamparados, gente. E no meio disso tudo, você ainda tem que lidar com o teu psicológico, porque tu fica com o teu psicológico completamente destruído, tu fica emocionalmente fragilizada. Eu costumo dizer que eu estou de tal maneira, gente, que o corpo treme a cada vez que o telefone toca. Porque a cada vez que o telefone toca, eu não sei se é uma mensagem de que estão invadindo a terra indígena e estão atacando os indígenas, ou se é da morte de um indígena por Covid ou por um ataque do invasor ou de um defensor. Então, a situação é essa, é muito grave. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade que vocês deram de a gente colocar. E, gente, pedir o apoio de quem está assistindo e agradecer quem já está dando apoio, porque tem também muita gente nos ajudando, muita gente nos apoiando no Brasil, fora do Brasil, pessoas que estão lá, sabe, nos dando muita força. Muito obrigada e graças por poder estar me ouvindo e obrigada ao WWF de ter me convidado e ter dado essa oportunidade.
Obrigada, Neidinha. Com certeza, todo mundo que está ouvindo e participando aqui dessa live se coloca ao seu lado, né? Diante dessa luta, compreendemos e lamentamos terrivelmente, né? Que pessoas como você, na linha de frente, tenham que enfrentar esse momento tão terrível, né? Em certo isolamento, mas eu acho que essa roda de conversa aqui também é uma oportunidade de a gente romper o isolamento e juntas e juntos fazermos o que é preciso, apesar da distância, para não permitir que essa situação continue. Para dar seguimento, olhando um pouco também, né, como a própria Neidinha traz, né, e ainda tem a pandemia e toda a carga, né, não apenas de adoecimento, mas de desassistência que ela traz, e ser defensora e defensora na linha de frente num momento desse não é nada simples, né? A próxima a trazer sua contribuição é a Rita Becker-Leukovitz, que é antropóloga, é coordenadora do programa OIAPOC, do Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, o IEPE. Então, Rita, como é que ser defensora e defensora, atuar na linha de frente, ainda com a pandemia? A palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite para estar participando dessa mesa, agradecer aos organizadores, especialmente a Bárbara, da Embaixada da França, que nos convidou. E é difícil, né? Agora, cheguei a me emocionar ouvindo esses relatos, né, da Neidinha. É muito desafiadora essa experiência de atuar nesses tempos tão difíceis, né? Porque a gente tem visto que, somadas ameaças à integridade dos territórios, que não são novas, né, tem essas políticas governamentais, tem ainda a chegada da Covid-19 trazendo grandes desafios, então, para os povos indígenas e para os seus parceiros, que vêm atuando nessa linha de frente, né? Então, eu queria compartilhar um pouco da experiência desse trabalho, né, e desses novos desafios impostos ainda pela pandemia, mas também trazer algumas iniciativas que a gente tem visto que tem também dado certo, que estão em andamento, né, nessas regiões. Porque o IEPE trabalha na região do Amapá e norte do Pará, né, junto a mais de 12 povos indígenas diferentes, né, uma região onde vivem 13 mil indígenas, e a gente atua justamente visando esse fortalecimento da proteção dos territórios, o fortalecimento da garantia dos direitos dessas populações enquanto povos diferenciados e também pela valorização das práticas e conhecimentos tradicionais, assim, né? Esse ano, então, por conta da pandemia, elaboramos juntos um plano emergencial de enfrentamento à Covid-19, que está sendo implementado nesse momento, né? A região do Amapá e norte do Pará, ela é conhecida justamente por ter um percentual muito alto de áreas protegidas, né? Acima de 70% do território são terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação. E justamente por isso, né, que apresentam uns percentuais maiores de conservação, devido aos modos de vida das populações indígenas e tradicionais que estão entrelaçados a esses territórios, né? São modos de vida que, além de conservar, eles produzem essa biodiversidade. E nessa região ainda não tem esses conflitos territoriais tão violentos, né? Como a Neidinha acabou de relatar. Mas a gente vê a tensão aumentando e essa região se tornando uma nova fronteira de exploração, né? Uma fronteira de exploração agrícola, baseada na monocultura de soja, de extração madeireira e mineral, tanto mineração em grande escala quanto do garimpo ilegal, que inclusive recentemente saiu um estudo, né, do IEPA junto à Fiocruz, a WWF e o IEPA, mostrando os altos índices de mercúrio nos peixes da região, além dos projetos de infraestrutura, né, como rodovias hidrelétricas, prospecção de petróleo, entre outros. Então, acho que a gente vê que esse modelo de desenvolvimento, que não é novo, mas ele ganha uma nova feição nesse governo, né, que tem essa visão totalmente ultrapassada de que a Amazônia é um espaço repleto de riquezas a serem exploradas e que os povos indígenas devem ser integrados, assim como seus territórios. Então, a gente vê esse retrocesso para a ideia de que os povos indígenas, seus parceiros, são considerados entraves
ao desenvolvimento, né? Então, a gente vê travada uma guerra que ela é midiática, por um lado, mas ela é também institucional, por outro, e ela é violenta, como a Neidinha relatou, ainda por um terceiro, em que a gente vê se efetivando também medidas concretas de mudanças administrativas, projetos de lei e revogação de portarias que afetam diretamente os direitos dos povos e dos territórios, assim, né? Então, e sem falar essa demonstração durante a pandemia de ações deliberadas em deixar a doença avançar e matar ainda mais, né? Mas, por sua vez, eu acho que os povos indígenas têm demonstrado sua articulação e elaborado diversos instrumentos para fortalecer essa defesa dos territórios, né? E a gente, enquanto parceiros, tem apoiado essas iniciativas para exigir também esse respeito aos direitos específicos, como povos culturalmente diferenciados que estão garantidos pela Constituição e pela Convenção 69 da OIT, né, da qual o Brasil é signatário. Então, aqui eu queria rapidamente destacar duas dessas ferramentas que têm sido elaboradas coletivamente para a proteção dos territórios, né, e como isso tem sido afetado durante a pandemia. A primeira delas são os planos de gestão territorial e ambiental das terras indígenas, os PGTAs, né, que são documentos que descrevem estratégias a longo prazo de manejo, proteção e cuidado das terras indígenas específicos de cada povo. No caso do Amapá e do norte do Pará, onde as terras já foram legalmente demarcadas e homologadas, essas comunidades se dedicam a enfrentar o desafio de garantir o bem-estar para as gerações atuais e futuras. Então, promovem diferentes iniciativas de gestão socioambiental e processos de formação intercultural que envolvem, né, diversos agentes comunitários, assim. E além de estar voltados aos acordos internos de gestão, muitas dessas ferramentas incluem planos de controle e proteção territorial, visando lidar com as ameaças e pressões justamente do entorno, né? O que, durante a pandemia, a gente viu que em certas regiões, a interrupção dessas expedições indígenas de vigilância e monitoramento dos limites deixou as terras numa situação muito maior de vulnerabilidade, justamente as invasões, caça, pesca, extração madeireira e outros ilícitos, assim, né? Ao mesmo tempo, em outras regiões, a gente viu que a maior dispersão territorial para aldeias mais distantes, justamente desencadeada pela pandemia, fortaleceu as estratégias de proteção desses limites, né? E a segunda ferramenta que eu gostaria de falar são os protocolos autônomos de consulta, que têm sido elaborados pelos povos indígenas no sentido de exercer seu direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé, frente às medidas administrativas e legislativas que os afetem, né? Esse mecanismo é garantido também pela Convenção 69 e é um mecanismo de acesso à informação e participação efetiva dessas populações nas decisões do governo, né? Então, esses protocolos que expressam os procedimentos adequados, né, de cada povo indígena, na sua especificidade, para estabelecer esse diálogo respeitoso com o governo, né? Aí, como disse, né, uma liderança indígena do Oiapoque, que faleceu esse ano, inclusive o senhor Domingos Santa Rosa, os protocolos são uma forma de colocar no papel as regras que estão nos corações e mentes das pessoas, regras sobre o tempo, as formas, os locais e as pessoas certas que devem participar das decisões. E hoje, no Brasil, já são mais de 35 protocolos cujo reconhecimento legal tem sido referendado por juízes, procuradores e autoridades de governos em diferentes níveis. Mas na contramão desse reconhecimento, durante a pandemia, em diferentes lugares do país, têm sido propostas consultas virtuais sobre obras de infraestrutura, com representantes indígenas, né, ou tradicionais selecionados pelo próprio governo, o que é totalmente avesso à própria natureza do direito à consulta. Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA orientou que os estados se abstenham de promover iniciativas legislativas ou avanço na implementação de projetos que possam afetar os territórios indígenas, justamente em virtude da impossibilidade de se conduzir processos adequados de consulta durante a pandemia. E, rapidamente, um exemplo dessa violação ocorreu agora no Oiapoque, né, durante uma reunião virtual no âmbito do processo de pavimentação da rodovia BR-156, que corta a terra indígena Uaçá, no município do Oiapoque, em que as lideranças foram constrangidas a uma tomada de decisão
em uma reunião virtual com a participação muito limitada, na qual não foram nem informados previamente sobre a pauta, não foi utilizada uma linguagem adequada, não seguiu o protocolo de consulta e ainda expôs as lideranças ao risco de contaminação com a Covid-19, fazendo-se deslocar para ter acesso à internet. E uma decisão tão importante quanto seguir a pavimentação da rodovia, né? Então, nesses tempos de pandemia, a gente tem visto que, somado às ameaças à integridade desses territórios, esse posicionamento do governo e a Covid-19 vem sendo grandes desafios que a gente tem se deparado, que tem afetado também as formas de vida coletiva dos povos indígenas, soberania e segurança alimentar, bem como a saúde das populações e dos territórios. Então, eu já vou me ater aqui e vou deixar que a Simone Caripuna possa compartilhar um pouco mais do impacto da pandemia na nossa região. Muito obrigada. Obrigada, Rita. Realmente, os desafios seguem. A pandemia trouxe mais problemas onde já havia problemas. A inoperância, o desinteresse estatal, governamental, de cumprir os direitos indígenas, agora se expande com desenvolvimento de medidas, né, inadequadas, mas também de criação de situações em que expõe ainda mais os povos indígenas e outros povos tradicionais ao risco da Covid, por incitação ou convite, né, do próprio agente estatal, que é um absurdo. Mas, de qualquer forma, nós temos aqui a Simone Caripuna, que é integrante do povo Caripuna, da região do Oiapoque. A Simone é coordenadora executiva da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Amapá e do Norte do Pará, e também vai contribuir conosco para falar um pouco mais dessa situação de ameaça, de risco e também de luta dos povos, dos defensores e defensoras, da luta dos povos nesse momento de Covid. Simone, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, saudações indígenas do Amapá e Norte do Pará e toda a Amazônia brasileira a vocês que estão nos assistindo. Queria agradecer ao IEPE e a Rita pelo convite, da gente estar podendo aqui, estar contribuindo nesse espaço, e aos demais, Neidinha, aí, muito bom lhe ver, e a todos aqui presentes. Para nós, enquanto povos indígenas, espaço igual a esse, para que a gente possa trazer relatos e também expor a nossa realidade que estamos vivendo nesse Brasil. Bom, esse ano foi muito pesado para todos nós, povos indígenas. Não que outros anos não tenham sido. Como bem você falou, eu sou Simone Caripuna, eu venho de uma região que a qual a Rita acabou de falar, a região de Oiapoque, que compõe 3 terras indígenas. O território a qual eu faço parte faz fronteira com a Guiana Francesa, e a gente tem uma atividade que desenvolve com todos os territórios aqui do Amapá e Norte do Pará, e a gente viveu na pele esse período de pandemia, e que a gente tem relatos muito, muito fortes, porque mexeu muito com a nossa vida. A gente já vinha vendo situações bem complicadas relacionadas aos nossos territórios com os últimos tempos de governo federal aí, que tem tido uma política exterminadora de gestão ambiental para todo o Brasil, e a gente vinha trabalhando com os nossos projetos, né, depois da elaboração do Plano Nacional de Gestão Ambiental e Territorial dentro das terras indígenas do Brasil, e a gente começou a trabalhar nossos PGTA. Então, isso nos deu um suporte para que a gente começasse a trabalhar o nosso território de uma forma mais
qualitativa, né? E isso nos ajudou bastante. E esse ano, quando a gente chega nesse processo, onde a gente estava se preparando com todos os obstáculos para que a gente pudesse implementar os nossos projetos, né? A gente novamente se depara com derrubada de direitos, e nós tivemos muita sorte aqui no nosso estado, que a gente começou a se antecipar, e a gente tem, né, o nosso protocolo de consulta, conseguimos construir da região que eu venho o nosso protocolo de consulta com parceria junto ao Instituto IEPE e a nossas lideranças indígenas, para que a gente também abarcasse um mecanismo para que a gente pudesse contrapor a esse sistema de governo aí que justamente tenta trabalhar o nosso território sem ter minimamente respeito com o que nós queremos para que, de fato, ocorra em nosso território. Nesse período de pandemia agora, a gente, todo o mundo não estava esperando uma situação como essa, e quando chegou em nossos territórios, a gente se deparou com uma situação que eu não sei assim classificar como se pode se medir em relação ao sentimento, o que sentíamos, medo, pavor, e, ao mesmo tempo, com a invasão em nossos territórios. Ao mesmo tempo que a gente temia pela nossa vida, a gente também se preocupava também com o nosso território, de tentar adentrar ele. E isso também possibilitou que a nossa liderança trabalhassem uma forma de poder, com nossos medicamentos tradicionais, que conseguissem, porque assim que chegou, não tinha medicamentos que pudessem uma paralisada em relação a essa doença. Vocês sabem muito bem como é essa situação que realmente tirou muitas vidas em nosso território. Então, para nós, enquanto liderança, que estamos na frente da luta, a gente precisou se articular com nossos parceiros, tentamos mobilizar o máximo de parceiros, né? A gente teve uma conversa, chamamos o IEPE para que pudesse sentar com a gente, para que a gente pudesse, junto, buscar outros parceiros, tanto no governo estadual como federal, para que, né, os de 6, para que pudesse dar conta, mas, ao mesmo tempo, a gente cuidando com nossos medicamentos tradicionais para poder dar conta. É muito dolorido falar sobre isso, de um território onde teve muitas perdas. Nós perdemos muitos líderes que contribuíram muito na luta em nosso território e que hoje não estão no nosso meio mais, mas a gente entende que a luta ela não pode parar, e que a gente precisa estar na frente para poder defender os nossos parentes que hoje estão ainda precisando, porque o Covid não passou em nosso território, como também não passou também a vontade de adentrar o nosso território para também tentar explorar nosso território. Tem regiões aqui no estado que hoje tanto tentam invadir com meio terrestre, como também eles têm colocado drones para poder sobrevoar em cima do nosso território, para poder justamente já fazer essa coleta para poder buscar um meio de como invadirem o nosso território. A Rita ela traz uma questão para a gente, ela traz aqui, ela fala que a gente tem essa felicidade de ainda termos os nossos territórios ainda, né, protegidos, em parte, porque a gente sabe que grande parte deles tentando com muita luta para poder fazer esse monitoramento, porque, por causa da pandemia, a gente não conseguiu ainda adentrar, porque nossos guerreiros adoeceram,
e as nossas mulheres também, como crianças, nossos anciões. Então, assim, a gente vive num contexto muito, muito, muito ruim para que a gente possa, aí, ao mesmo tempo, avançar no sentido de proteger nosso território, mas também cuidar da nossa vida, porque a gente precisa resistir a tudo isso para poder sobreviver, né? Para poder a gente proteger o bem, que não é só para mim, não é só para você, é para todos nós. Então, essa é uma preocupação que nós temos aqui. A gente queria falar, sim, para vocês que nós precisamos cada vez mais que vocês entendam que a gente precisa de mão amiga para que nos ajudem também a superar, né, com força para dentro do nosso território, né, de que a gente precisa desse suporte de termos mão amigas, que entenda que os povos indígenas hoje têm uma contribuição muito grande para todo o mundo. Nós cuidamos do nosso território, a gente tenta proteger o nosso povo para que garanta que doença e nem governo nos destrua, porque a gente percebe que durante essa pandemia e tudo que vivenciamos, dá a impressão que era muito mais fácil se com essa doença tivessem tirado muito a existência de muitos povos, porque assim para o governo seria muito mais fácil de poder passar com seus projetos sem precisar, de fato, ter desculpa. Então, por isso que eu peço para vocês, a gente está aqui, a gente está resistindo, as parcerias são muito importantes, nós indígenas lutamos para que o nosso território, porque da forma, quando a gente olha o nosso território, nós não estamos... pensei que só tinha um. Porque o nosso território, a gente não vê o nosso território de uma maneira fria. Nós olhamos o nosso território no sentido de que nele tem vida, a vida espiritual. Então, quando adentra o nosso território, sem nos pedir permissão, quando não respeitam os nossos protocolos de consulta, quando não nos ouvem, quando não consegue construir algo a partir do que nós entendemos como fundamental, que partir do nosso conhecimento para ser desenvolvido em nossos territórios. Qualquer que seja a atividade, a gente fica muito triste, porque isso é uma falta de respeito. Ao longo desses anos, a gente percebe que a gente tem ficado nas frentes de luta, as derrubadas de direito, o de respeito com os povos indígenas no Brasil, tem se tornado cada vez mais sufocante. E a gente que fica no nosso território, como a gente fica aqui no Amapá e Norte do Pará, e com todo esse contexto de pandemia, né? E com toda essa busca para que a gente consiga dar as mãos, que a gente consiga avançar no sentido de que pelo um bem maior. Nós conseguimos garantir parcerias muito importantes. A gente conseguiu garantir a união de várias forças para que, de fato, o meu povo, quando eu falo meu povo, eu não estou falando só dos Caripuna, eu estou falando de todos os povos indígenas aqui do Amapá e Norte do Pará, como também grande parte da Amazônia, não se perdessem tantas lideranças, apesar de que essa doença, nessa pandemia do Covid-19, tirou muitas vidas. Então, as ajudas que nós recebemos durante esse processo foi fundamental para que hoje a gente conseguisse evitar mais mortes. Então, o que aqui a gente tenta aqui colocar para vocês, que continuem nos ajudando,
continue nos apoiando, porque vocês estão ajudando vidas. Porque quando morre alguém, não estou falando de um nome, eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de uma família, eu estou falando de algo muito maior, que meu coração sangra quando eu perco o meu povo, eu perco uma pessoa da minha família. Então, continue junto com a gente, nós, povos indígenas, somos amigos e queremos sempre estar caminhando junto para poder ter um futuro melhor. Um futuro não só para o meu povo, mas um futuro para a Amazônia brasileira, um futuro para o mundo. Obrigada. Obrigada, Simone. Realmente, nosso coração sangra, né? Ao ouvir você dizer que guerreiros, anciãos, mulheres e crianças foram atingidos pela Covid, foram infectados pela Covid e vidas foram perdidas, né? No entanto, acho que, de certa forma, nos dá força quando você diz que o povo, ou os povos indígenas, né, estão comprometidos em resistir para sobreviver. Além de comprometidos em resistir para sobreviver, estão também buscando a mão amiga e, ao contar com essa mão amiga, que são as parcerias, têm conseguido alcançar os recursos necessários, ou parte dos recursos necessários, para que essa resistência seja efetiva e para que vidas sejam salvas. O chamamento que você faz a todo mundo que está participando aqui, de continuar atuando, de continuar desenvolvendo as parcerias, é muito forte. Eu acho que vai ser, eu tenho certeza que vai ser atendido. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Ian Yarabi, que é o representante na América do Sul do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que vai falar conosco desde o Escritório do Chile sobre o contexto regional e global da defesa e dos defensores, né, do meio ambiente. Ian, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, se vocês me permitem, vou falar em espanhol, tem tradução, tem intérpretes, tá bem? Vocês me escutam bem? Boa tarde a todas e todos, é uma honra e um prazer estar hoje com vocês. Eu gostaria, primeiramente, saudar a Embaixada da França pela iniciativa e todas as organizações corresponsáveis pela organização deste webinar. Um deles, a Casa Social Ambiental, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ONU Mulheres, União Europeia e WWF Brasil. Também gostaria de saudar as minhas companheiras de painel e também a todas as defensoras e defensores dos direitos humanos por seu importante trabalho. De fato, é muito difícil falar da área metropolitana, depois dos poderosos testemunhos de Simone e Neidinha e Rita, e recebam minha profunda empatia e solidariedade pessoal e institucional. As pessoas defensoras dos direitos humanos, os defensores, cumprem um papel fundamental na nossa sociedade. E, de fato, como a nossa alta comissariada Michelle Bachelet, contribuem à proteção dos direitos, ao desenvolvimento, à paz e à segurança às comunidades indígenas. No entanto, os defensores e as defensoras continuam enfrentando riscos e violações dos seus direitos. A alta comissariada, no seu discurso de abertura da primeira sessão, na segunda-feira passada, disse que um número alarmante de defensores e defensoras dos direitos humanos e jornalistas continuam sendo intimidados e atacados, inclusive assassinados, particularmente aqueles que se dedicam a proteger o meio ambiente e os direitos à terra. Cabe ressaltar que muitas pessoas que defendem a terra e o meio ambiente são pessoas indígenas. Em 2019,
ONGs internacionais registraram o maior número de defensores da terra assassinados em um único ano. A América Latina tem sido o continente mais afetado, com 2/3 de todos os casos. O nível de vulnerabilidade no qual se encontram as pessoas, os defensores e as defensoras do meio ambiente, a fragilidade, como disse Neidinha, é sumamente preocupante. No Brasil, evidentemente, mas também no Peru, na Colômbia, na Costa Rica, Honduras, México, Venezuela e outros países da região, já tem registros de casos de ataques contra essa categoria de pessoas que são os defensores e as defensoras. E por que a América Latina? Porque a América Latina é a região mais afetada. Sem dúvida, há uma conexão direta com a profunda desigualdade socioeconômica da região, da mais extrema em todo o mundo, com o modelo de desenvolvimento predatório herdado de séculos de colonialismo e, como disse Frankenholt, com um sistema de poder do qual a lei protege aos de dentro, mas não os obriga, enquanto que obriga os de fora, mas não os protege. E neste contexto, nós temos que reafirmar que o direito internacional, onde se destaca a Declaração Internacional sobre os Defensores dos Direitos Humanos, que o direito internacional estabelece direitos e proteções para as pessoas defensoras dos direitos humanos. Os Estados têm a obrigação de garantir um ambiente seguro e propício para os defensores e defensoras de direitos humanos, respeitar os seus direitos e protegê-las de possíveis afetações, inclusive ataques cometidos por atores não estatais. E, por sua parte, as empresas também têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente. Um dever que independe das obrigações e capacidades dos Estados. Na América Latina e o Caribe, o Acordo da Escazú, do primeiro tratado sobre assuntos ambientais da região, o primeiro do mundo, que inclui dispositivos específicos para a proteção dos defensores dos direitos humanos em temas ambientais, como foi dito pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, é um poderoso instrumento para prevenir conflitos, conseguir que as decisões adotadas sejam participativas e inclusivas e para melhorar a prestação de contas, a transparência e a boa governança. E por isso preocupa que vários países da região estejam postergando a ratificação deste acordo ou simplesmente decidem não ratificá-lo por pressão de interesses empresariais poderosos. Agora vejam, o que acontece nos tempos de Covid-19? A atual emergência sanitária tem proposto números adicionais para os defensores dos direitos humanos. Por um lado, como já foi mencionado, há riscos significativos da própria Covid-19, risco de contrair em condições de pouco acesso de saúde adequada, como é o caso de muitas comunidades indígenas, particularmente na região amazônica, não apenas do Brasil, mas também dos países vizinhos. E, por outro lado, as ações adotadas pelos estados podem ter um efeito negativo no trabalho dos defensores de direitos humanos, já que vários estados da região reagiram frente à emergência, declarando estado de exceção e restringindo direitos. Eu entendo que no Brasil há problemas de falta de medidas, mas também esta é uma importante preocupação. E, finalmente, a pandemia está desviando a atenção de outras tarefas do Estado, debilitando a proteção de terras indígenas, e há uma forte preocupação com o aumento das invasões de madeireiros, mineradores em territórios indígenas. E alguns territórios estão utilizando a pandemia
alguns governos para debilitar a sua ação de proteção ao meio ambiente, como também já foi mencionado nos testemunhos. Estados que legalizam as invasões, o desmatamento criminoso. O Brasil, desde 26 de fevereiro, quando foi confirmado o primeiro caso de Covid, foram registrados pelo menos 10 assassinatos e várias ameaças, a maioria por conflito. Mais de 90% aconteceu nas regiões Norte e Nordeste. No Peru, nesta semana, lamentamos o assassinato de Roberto Pacheco, reconhecido defensor do meio ambiente na região de Madre de Dios. De acordo com a Defensoria, o povo do Peru, até agora, outras 4 pessoas já perderam a vida desses defensores dos direitos dos povos indígenas e do meio ambiente. Então, o que fazer? Neste panorama tão sombrio, o escritório das Nações Unidas faz um chamado urgente. Primeiro, que os estados utilizem as medidas excepcionais de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos, estados para proteger a saúde pública adotados pelos estados são necessários e proporcionais, devem ser proporcionais em saúde pública e o menos intrusivo possível, não discriminatório e de duração limitada. Não podem infringir certos direitos, incluindo o direito à vida, a proibição à tortura e outros maus tratos e o direito a não ser detido arbitrariamente. Com relação aos procedimentos especiais da ONU, com relação à proteção da saúde pública, também em relação a grupos particulares e de indivíduos, os estados devem velar para que a pandemia não se converta em um pretexto para uma ação progressiva, porque as restrições à liberdade de circulação e de reunião não sejam discriminatórias e não sejam voltadas aos defensores dos direitos humanos, incluindo os jornalistas. As restrições não devem jamais utilizadas para criminalizar ou silenciar os defensores e defensoras dos direitos humanos. E, claro, em situações nas quais haja defensores detidos por causa do seu trabalho com os direitos humanos e da proteção aos direitos ao meio ambiente, os estados devem colocá-los em liberdade, porque é uma prisão ilegal e arbitrária. Segundo, precisam reconhecer e facilitar o trabalho de defesa. Claro, nós chamamos e convocamos a todos os governos que se abstenham de desacreditar os defensores e defensoras dos direitos humanos e do meio ambiente, o que sempre os expõe ao maior risco de ataques. Os estados devem garantir que os defensores possam realizar o seu trabalho sem represálias, sem intimidações ou ameaças, para que juntos possamos enfrentar essa crise. Mas não se trata apenas de abstinência ou de estigmatizar o trabalho da defesa. Os estados precisam reconhecê-la, precisam facilitar esse trabalho, precisam reconhecer que a defesa dos direitos humanos é uma matéria fundamental também durante períodos de emergência de saúde pública e reconhecer publicamente as contribuições da sociedade civil, incluindo os defensores dos direitos humanos, os trabalhadores dos meios de comunicação e as instituições nacionais de direitos humanos, os representantes das comunidades indígenas. É essencial que também continuem apoiando e financiando esse trabalho. É imperativo que os estados se comprometam a proteger aqueles que individualmente ou coletivamente defendem os nossos direitos humanos, inclusive no contexto de pandemia. E também convocamos a que adotem medidas para que a sociedade civil possa chegar às comunidades afetadas para a promoção, vigilância e prestação de serviços.
Terceiro, os estados devem investigar os ataques. Nós alentamos as autoridades que ajuizem e condenem os autores dos ataques às pessoas, aos defensores dos direitos humanos e do meio ambiente. No caso de Roberto Pacheco, o escritório instou publicamente ao governo, de forma exaustiva e independente, para que investigue, inclusive, as ameaças que foram sofridas pelos povos indígenas na Amazônia peruana. Quarto, não diminuir, mas fortalecer a proteção dos direitos humanos e do meio ambiente. Como foi dito pelo relator especial da ONU sobre direitos humanos e meio ambiente, à luz da crise que precede a Covid-19, as políticas que utilizam a Covid para debilitar a proteção são irresponsáveis e colocam em perigo os direitos das pessoas vulneráveis. O relatório especial afirmou que os cientistas advertem que o desmatamento, a agricultura industrial, o comércio ilegal, a mudança climática e outros tipos de degradação ambiental aumentam o risco de futuras pandemias, elevando a probabilidade de que haja mais violações de direitos e, finalmente, abordar as causas estruturais, como foi dito pela alta comissariada no discurso desta semana na Comissão de Direitos Humanos. Na nossa região, as graves repercussões econômicas da pandemia da Covid-19 deveriam alertar a todos os agentes pela urgência de abordar as profundas desigualdades da região em matéria de desenvolvimento. E a única forma de conseguir a recuperação das desigualdades e da exclusão e da discriminação. E, finalmente, permitam-me, por favor, reiterar que é preciso que a proteção da esfera pública e o reempoderamento das pessoas defensoras dos direitos humanos chegue a ser prioridade fundamental para todos os atores envolvidos. O escritório do Alto Comissariado é um aliado e tem um forte compromisso com todas as pessoas defensoras. Continuamos trabalhando para obter avanços na matéria de prevenção das pessoas defensoras de direitos humanos. Desejo a todos um inspirador ciclo de seminário e que saibam que vocês contam com o apoio deste escritório. Muito obrigada. Bastante alentador saber que constatar mais uma vez a presença do escritório do Alto Comissariado de Direitos Humanos ao lado da população, ao lado de quem está ameaçado, ao lado de quem está na linha de frente na luta em defesa do ambiente, dos direitos humanos e da vida no Brasil e no planeta. Nós estamos, devido aos problemas técnicos, nós tivemos um atraso no início, estamos chegando próximo da hora de terminar a nossa conversa, mas a boa notícia é que nós temos algumas perguntas e temos tempo ainda breve para que nossas e nossos palestrantes possam dialogar com o público e responder perguntas e comentários. Eu vou começar lendo um comentário da Ana Fredo, que diz: acho que está na hora de mobilização nas ruas, com o uso de máscaras e distanciamento entre nós. Mas é para envolver o maior número de pessoas possíveis em vários pontos do país, para calar a boca dos hipócritas que dizem que a Amazônia é nossa e não a protege. E temos também perguntas, não é? São várias perguntas para várias pessoas, que eu vou também distribuir. Essa primeira pergunta, eu vou distribuir na ordem de falas. A primeira pergunta, então, Neidinha, eu gostaria que você comentasse a primeira pergunta que veio do Fábio Ishizaki. Ele, na verdade, tem 3 perguntas. Ele diz: apesar da eleição democrática, entre aspas, desse governo, as suas decisões não deixam de ser democráticas por não ouvir a opinião da maioria social. Ele pergunta: é democrático ou não, apesar de ter sido eleito? Ele
e continue. Isso inclui tanto o desmonte da administração pública quanto as normas publicadas e o processo de desburocratização sem clareza. Ele tem... Antes de você responder, vou te dizer, que são 3 perguntas, eu vou fazer as 3 diretas para você. Ele pergunta, se você entende que o governo está, aos poucos, diminuindo as falas públicas retrógradas e se utilizando do legislativo para passar por baixo do tapete, entre aspas, os retrocessos? E a terceira pergunta, ainda já em outra dimensão, sobre a forma como o governo tem feito as consultas, fazer a consulta pública. Ele diz, o modelo de audiência pública, agora virtual, do licenciamento ambiental, seria um atentado à consulta pública? De que forma seria possível consultar de forma efetiva as comunidades tradicionais dos povos indígenas? Entendo não ter a possibilidade de se realizar audiências públicas virtuais e ter participação pública efetiva. Neidinha, eu peço, por favor, que você seja o mais breve possível, porque nosso tempo... Segue, por favor. Tentarei, porque historiador indigenista tem dificuldade em falar pouco. Mas vamos lá. Primeiro que este foi eleito democraticamente, mas não é um governo democrático. Tanto, um bom exemplo é o desmonte dos conselhos no país todo. O CONAMA é um bom exemplo disso, que foi um desmonte e o governo deu um jeito de eleger, de escolher. Imagina, gente, um conselho cujas entidades que vão participar são escolhidas por sorteio, sabe? Então, total falta de respeito, né? E mesmo quando eu falei na questão de que os funcionários públicos, eles não conseguem falar, eles estão com medo, sabe? Você vê isso no IBAMA, no ICMBio, na FUNAI, então tu não consegue ouvir. Então, embora tenha sido eleito democraticamente, não é democrático. As consultas virtuais, eu considero, se as consultas públicas antes já eram um horror, já não era uma consulta, né? Virtual, pior ainda, pior ainda. Se fosse um governo que respeitasse o direito das populações, realmente, por exemplo, nas hidrelétrica de Tabajara, que eles estão querendo fazer aqui a qualquer custo e que vai impactar a vida dos índios isolados e dos índios contatados, dos indígenas contatados. Não faria isso agora, sabe? Esperava passar a pandemia, porque a melhor forma de consultar é estar junto com as comunidades, sabe? Os mais velhos, eles não sabem usar a tecnologia da internet, eles não sabem, e eles precisam ser consultados. Então, esse tipo de consulta que é feito é para enganar, para enganar o povo. Por exemplo, na questão da mineração, o que a gente está vendo o governo fazer é pegar indígenas que são aliciados por garimpeiros e levar para Brasília, gente. Isso é um absurdo. Como é que não escuta os indígenas que são contrários, que não querem, sabe? Que dizem que não, a gente não quer, porque a mineração vai impactar o nosso território, vai acabar com a nossa cultura, vai trazer prostituição, vai poluir as nossas águas, vai trazer mais contaminação, mais doença. E qual era a outra? Era 3, né? Acho que respondi 2. Eu acho que você respondeu as 3, sobre a democracia, sobre a mudança, a suavização do discurso governamental, se isso melhora ou piora, e terceiro, a consulta virtual. Eu acho que... Só piora, estão querendo passar não só a boiada, mas a boiada, os carros, todas as coisas por cima dos povos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos extrativistas. É um horror democraticamente esse governo. Obrigada, Rita. Eu vou passar agora as perguntas... obrigada, Neidinha. Eu vou passar as perguntas para a Rita. A primeira pergunta, eu não sei de quem vem, porque aparece aqui meu nome, mas foi de alguém que está acompanhando, pergunta: qual é a sua opinião sobre o garimpo e exploração mineral na terra indígena? E a outra pergunta para você, Rita,
Que estratégias de êxito na defesa dos direitos humanos durante a pandemia você pode destacar? Certo. Então, acho que da mesma forma, né, que essa questão da consulta virtual já eram difíceis os processos adequados de consulta e participação nessas decisões, né, do governo de coisas tão fundamentais que afetam os povos indígenas, né? Virtuais nem se fala. Com relação à mineração e garimpo em terras indígenas, eu acho que é mais um desses temas que foi tentado passar sem discussão e sem participação dos povos indígenas, né? Com certeza, os impactos disso para os territórios são imensos, né? Impactos ambientais, impactos sociais, impactos políticos. Então, acho que é algo que é muito difícil de ser implementado de uma maneira que não seja devastadora, assim, né? Devastador. Mas com relação a experiências positivas, né, exitosas, eu acho que, assim, foi muito difícil, né? Eu acho que também, ouvindo os relatos aqui, a gente se sentiu como testemunhas, né, desse momento tão difícil e dessas dos óbitos, do medo, da crise como um todo, assim, né? Mas eu acho que exitoso poderia se pontuar, e daí respondendo também um pouco da outra pergunta, essas articulações com gestores. Hoje em dia tem sido mais fácil articular com gestores, com pessoas, do que com, de fato, instituições, né? Se vai para um nível mais institucional, nada passa, mas no nível da base, a gente tem conseguido dar as mãos, fortalecer esses apoios, seja com a FUNAI, seja com as instituições de saúde locais, estaduais, regionais, e aí tem conseguido, né, êxitos nesse sentido. Aqui a gente teve também uma experiência de acompanhamento do próprio Ministério Público Federal, né, que o protagonismo dos indígenas que levou essa agenda para o Ministério Público, que atuou junto aos órgãos de fazer uma articulação e conseguir buscar medidas, né, mais efetivas durante a pandemia para garantir os direitos, a atenção à saúde, né, a questão da segurança alimentar. Mas chegou um pouco tarde, né? Então acho que assim, foram muitos desafios, mas a gente pode pontuar essas articulações locais como um ponto exitoso, assim, né? Então eu acho que é isso, né? Então também só agradecer pela participação, né? Poder ouvir, compartilhar e fortalecer essas redes de apoio que são fundamentais nesse momento para a gente continuar aí trabalhando nessas linhas de frente. Obrigada. Obrigada, Rita. Agora tem as perguntas para Simone. Simone, vou te passar 3 perguntas, algumas já foram feitas para a Neidinha e para a Rita, mas eu gostaria que você também comentasse. Primeiro, que você falasse sobre a consulta virtual, qual é a sua opinião sobre a consulta virtual, e dissesse também qual é a forma que você considera desejável de se proceder à consulta das comunidades, dos povos, nesse momento. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação às parcerias. Existem instituições do Estado que são aliadas dessa luta, com quem se pode contar nesse momento, né? E terceiro, a sua opinião sobre o garimpo e a exploração mineral em terras indígenas, ou qualquer tipo de exploração econômica nas terras indígenas. A palavra é sua. Obrigada novamente pela oportunidade. Bom, tanto a Neidinha quanto a Rita foram muito felizes em poder falar sobre esse contexto, né, de como se pensa a questão relacionada à questão das consultas da forma virtual. Desde que eu me entendo, eu nunca concordei com esse processo de consulta, né? Tanto essas que muitas das vezes
chegavam em nossos territórios, queriam só falar, e a gente tinha que ficar ouvindo, para justamente só ficar balançando a cabeça, sem direito nenhum a poder expressar e até mesmo pedir uma melhor explicação, e de forma virtual muito pior, né? Então, e esse é um modelo que se entendem que devem ser implantado cada vez mais para que a gente seja engolido pelo esse processo. Não concordo, acho que isso é horrível. E nós, como lideranças indígenas, sempre estaremos na luta, contrariando isso, porque jamais iremos admitir esses procedimentos. Nós criamos dentro do nosso território nossos protocolos de consulta, onde lá orienta e norteia de que forma nós queremos que essa consulta ocorra em nosso território, em qualquer questão que venha afetar tanto o nosso território quanto a nossa vida. Então, assim, a gente sempre fica falando muito sobre o nosso protocolo de consulta, porque essa é a forma mais adequada de que como deveria ser o processo, de como deveria não, como tem que ser o processo para dentro do nosso território, para com a gente, enfim. Isso, a gente, durante esse processo de pandemia, isso nós exercitamos bastante, né? Rita acabou aqui de falar sobre o Ministério Público Federal, um grande aliado dos povos indígenas, em especial aqui no Amapá e Norte do Pará, que esteve junto, a gente criou um grupo para que tivesse o enfrentamento do Covid aqui na nossa região, a qual a gente demandou essa emergência de poder ter uma ação de enfrentamento ao Covid aqui, a qual mobilizou os parceiros, no caso o IEPE, também o governo do estado do Amapá, e como também o distrito que hoje é responsável pela saúde indígena no Brasil, como também com a FUNAI. Então, vejo que a forma que a gente coloca como processo que tem que ser seguido, no sentido de que qualquer questão que venha contrária ou que necessite para ser trabalhada para beneficiar questões para dentro do nosso território, para a gente é nesse sentido que a gente gosta que seja norteado, né? Orientado, dialogado e construído a partir da nossa realidade, né? Uma outra questão também que você coloca, relacionada à questão de garimpo em terra indígena, o que eu vou falar aqui não é minha fala da Simone, mas a fala dos guerreiros e guerreiras aqui da nossa região. O nosso território, a gente não vê, e aí eu vou repetir o que eu falei, a gente não consegue visualizar o nosso território como uma mercadoria, a gente não consegue visualizar o meio que a gente vive de uma maneira fria. A gente consegue olhar para o nosso território de uma maneira